ler o NH online? Como funciona? Ou para quem não conhece, até para te poder agora fazer essa apresentação, porque tem o nh.com.br. Até para esclarecer, nós temos na internet, tratando do jornal NH, basicamente duas vertentes bem importantes. Bom, nós temos o portal jornalnh.com.br, que é um site de notícias e variedades, como o UOL, como Terra, né, como os grandes portais, cujo posicionamento dele é igual ao jornal, né? Uma combinação de notícias locais, um foco muito grande de notícias locais e notícias estaduais e nacionais. Esse posicionamento é muito importante, então esse portal ele é muito importante porque é ali que as pessoas online, né, e de maneira imediata, podem descobrir notícias da sua região que não vão encontrar em sites maiores, assim, de grande repercussão nacional e estadual. Então, vou citar alguns exemplos, assim, né, como, por exemplo, há pouco tempo atrás, aquela enxurrada, uma chuva muito forte que devastou Três Coroas, né, foi num domingo. Não tinha jornal aquela hora, notícias saiu o jornal no outro dia, mas meia hora, uma hora depois, estava ocorrendo aquela enxurrada, já se encontrava jornalnh.com.br, aquela notícia, e não... Se a pessoa estivesse acessando Terra, o UOL, né, os portais, não querendo, assim, claro que esses portais são muito importantes, não estou querendo desmerecê-los, mas dizendo que a notícia local da nossa região a gente só vai encontrar nos veículos da região, né? Então, recentemente a gente teve esse crime da advogada ali perto de um supermercado no centro da cidade, né? Foi uma coisa que entristeceu bastante, mas muitas vezes as pessoas têm curiosidade para saber essas notícias, aconteceu um crime na cidade, alguma coisa está acontecendo. Então, aquela coisa que só vai sair no jornal outro dia, hoje ela tem então no portal jornalnh.com.br. Dentro desse portal nós também temos a assinatura virtual do Jornal NH, que a gente chama de Virtual Paper, né? Que é a réplica, essa palavra que ao meu ver melhor descreve, é a réplica do jornal impresso na internet, né? Esse jornal virtual, para o assinante ter acesso, o leitor, né, o consumidor, ele paga uma mensalidade, né? Que é justamente para aqueles que não são assinantes é R$18,90 por mês, e para quem já é assinante é R$13,90 por mês. Ele tem então a réplica do jornal. Todas as notícias que estão ali ele consegue ler na internet, página a página. Ele vai folheando o jornal como se estivesse lendo o jornal em papel, né? Então, a gente vê uma oportunidade muito legal aí também, aquelas pessoas que vão viajar, que moram fora de Novo Hamburgo. Hoje a gente já tem assinantes na China, nos Estados Unidos, São Paulo, na Bahia. São pessoas que hoje, que a gente sabe cada vez mais, nesse mundo globalizado, as pessoas se mudam, têm outro trabalho, ou vão estudar no exterior e querem continuar lendo o seu jornal exatamente como ele é. Com o esporte, com a coluna social, com a coluna do Aurélio Decker, com a charge do Sinovaldo, do Tacho, o Valval, aquelas coisas que o leitor está acostumado, o jornal, ele consegue ver exatamente na internet. Então tem o portal NH, jornalnh.com.br, que é um portal, né, com foco nas notícias da região, com também notícias do mundo. E o NH virtual, que ele pode entrar dentro, né, do jornal NH, faz a sua assinatura pela internet mesmo, e ele pode ter a réplica do jornal. Então, basicamente, a gente tem esses dois produtos que são carro-chefe na internet. Bom, e isso, com as tuas palavras, a gente percebe também a força que tem a mídia local. Mesmo que a gente viva num mundo globalizado, com informações que a gente encontra nos grandes portais, nos grandes sites, mas a gente sabe e reconhece que queremos as notícias locais, e aí cabe bem o papel do jornal, né? Acho que isso só reforça questões que já se sabe, mas eu acho que tu só endossa com as tuas palavras essa realidade. E esse é o grande diferencial do jornal NH, e por hoje o NH, se o telespectador não sabe, em assinaturas, né, ele é o 9º maior jornal do Brasil. Normalmente ele compete entre a 8ª e a 10ª posição entre assinantes, né? 41 mil assinantes. Então, só jornais de São Paulo, Rio e Porto Alegre tem jornais maiores do que o Jornal NH em assinaturas, né? Então, o Jornal NH tem mais assinantes que jornais de Salvador, de Fortaleza, de Goiânia, de Florianópolis, né? De capitais, né? Então, nós temos um índice de eficiência muito grande. E ao que se deve isso, a esse histórico, né? De relação com a comunidade que o jornal
sabe dar uma ênfase muito grande no que tu falaste, no localismo, no que interessa a comunidade, mas também não deixa de repercutir os fatos mundiais, né? Então, a gente vê que, na verdade, veículos de outras cidades do porte de Novo Hamburgo não têm tanto sucesso, porque ou eles são jornais locais demais, e que o assinante ou o leitor de jornal ele precisa comprar o jornal local e o jornal estadual, né, para ter informação completa, ou às vezes o jornal local tende a querer ser um jornal muito abrangente e não consegue dar aquela cobertura local exata. Então o Jornal NH, ao longo desses 50 anos, descobriu essa fórmula, né, de saber dosar as duas coisas, né, valorizar muito o local, mas não deixar de também repercutir o nacional e o estadual aqui dentro, né. E são exemplos que a redação do jornal tenta trabalhar, né. Eu guardo com recordação uma das primeiras vezes que eu comecei a trabalhar no jornal, assim, que eu comecei a conversar muito com a redação, com o nosso editor-chefe, o Nelson Ferrão, e ele me ensinou o seguinte: olha, muitas vezes uma notícia pode parecer, uma notícia que é global, que é de interesse genérico no mundo, mas se a gente dá a repercussão dela local, ela acaba abrangendo os dois públicos, né? E eu me lembro que era justamente o lançamento de um blockbuster, de um filme, assim, eu não me lembro se era Kung Fu Panda, era um filme desses, assim, desenhos de criança, que iam trazer muito interesse, né? Então, o jornal fez toda a cobertura voltada para a fila de cinema aqui em Novo Hamburgo, para o que a opinião das crianças queriam saber do filme. Então, a cobertura da visão local sobre um fato mundial, né? Ou como, por exemplo, às vezes a gente tem por exemplo, uma crise mundial, o governo faz uma medida que tem um impacto no dólar, na exportação, né? Alguma medida econômica, a gente sempre noticia isso, mas houve o empresário local, né? O político local, ou seja, sempre tenta trazer a opinião, o impacto que tem para a nossa região.